Colegas lá do ICL também repercutiram esse bate-papo do Mano Brown. Vamos ver juntos aqui um pouquinho e vamos contribuir com o Superchat, gente, para a gente manter o nosso trabalho. Lula criticou o uso de redes sociais para divulgar imbecilidade, é uma declaração que foi dada durante a conversa com o Mano Brown, lá no podcast do Mano Brown, no Mano a Mano, no Spotify, né? E essa fala tem rodado aí na internet, acho que muita gente deve ter visto essa fala. Raramente o Lula tem falado diretamente, assim, feito mais um tom mais político até, né? E a gente tem visto o Lula nas últimas semanas se esquerando um pouco mais, talvez já de olho na próxima eleição, e foi uma fala que fez referência ao bate-boca entre o Nicolas Ferreira e o Haddad, né, que aconteceu há 2 semanas. A gente viu lá o Haddad indo para a Câmara dos Deputados, lá a convite dos deputados, para dar explicações sobre a política econômica, e o Nicolas Ferreira apareceu lá, fez aquela clássica salada de fake news com fatos não comprováveis, fez uma espécie de pergunta, e como disse o Haddad, gravou aquilo ali, pegou o celular, botou no bolso e foi embora, não ficou nem para ouvir a resposta, né? O Lula acabou não citando o nome ali, César, né? Deu uma indireta dizendo que no Congresso Nacional, quando o ministro vai lá para fazer um debate, tem parlamentar que aparece com o celular em punho só para polemizar, aquela coisa toda, e esse corte está dando o que falar aí pelas redes sociais. Eu vou propor o seguinte, cara, vamos colocar o VT, a gente tem o VT desse trecho, e aí depois a gente volta para comentar, pode ser? Claro, vamos lá. Bora lá. É nós que temos que divulgar as coisas boas que nós fazemos. Não dá para esperar que os inimigos nos perdoem. Não dá. Eles são duros, são virulentos. E o que eu posso responder para eles? E são mentirosos. Certo. E são mentirosos. Tá? Eu sou de uma geração, Mano Brown, em que mentir era tido como pecado. Para eles, mentir é uma virtude. Você veja que no Congresso Nacional, quando vai o ministro lá para fazer debate, eles vão lá fazer pergunta, viram o celular para a cara dele, faz a pergunta mais escrota possível e vai embora, nem espera para ouvir a resposta. O que eles querem é divulgar a imbecilidade que eles falaram. César, tem um Lula do Velho Testamento aí, né? Tem, e em geral, né, Demori, a conversa com o Mano Brown vai ao encontro disso que você está colocando como Lula do Velho Testamento. Gostem dele ou não, o Mano Brown é um dos maiores comunicadores do país, é uma referência, sobretudo, para as periferias do país. É um cara que, quando fala, as pessoas escutam, tem muita força de comunicação e vai ao encontro disso que, com frequência, se insiste que o Lula deveria fazer. O Lula deveria falar mais, ele deveria se posicionar, ele deveria voltar a fazer política, que é o ponto forte, não só dentro do parlamento, mas, sobretudo, com a própria sociedade. O que está, então, começaria essa análise por aí, vai ao encontro do que as pessoas têm pedido que o Lula faça. Entra no jogo, cara, vai fazer política, não só ali no Congresso, mas, sobretudo, junto à própria população, porque o Lula é a figura política mais densa. É o cara que, quando fala, de fato, ele consegue ganhar ressonância, consegue reverberar a sua mensagem e mexe na agulha na forma como o debate público se constitui. O que está em jogo aí, Demori, como eu vejo pelo menos, é o PL, o Projeto de Lei 672, né, que está passou, acho que agora, pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, foi aprovado agora no último dia 10 de junho. É um projeto do Chico Alencar e do Tarcísio Mota, né, do pessoal do Rio de Janeiro, e a ideia é proibir parlamentares ou quem quer que tenha algum tipo de cargo eletivo de lucrar com publicação em rede social durante o exercício do mandato, porque essas pessoas vêm, de fato, instrumentalizando os seus mandatos para ganhar dinheiro. Então, a gente sabe, quando a gente fala de neoliberalismo, a gente fala muito a respeito disso. Existem 2 preceitos elementares do liberalismo já vitoriano, mas que se agudizam ainda mais com o neoliberalismo ali a partir da década de 80, que é competição e individualismo. Então, é difícil pensar em qualquer outra medida que traga mais competição e mais individualismo do que um cara que pega mandato eletivo, ele foi colocado ali por uma questão de representatividade e porque o povo votou nele para que ele exerça essa representatividade, e aí ele fecha esse mandato
e passa a exigir monetização na rede social para oferecer acesso ao mandato, que é público, em última análise, né? Então, o que está em jogo aí é esse projeto de lei 672, ficou conhecido como anti-Nicolas Ferreira. Não, o Nicolas não é o único cara que faz isso, né, Demori? Mas a gente sabe que tem Gustavo Gayer, Nicolas, outras figuras fazem isso com muita ênfase e acabam lucrando economicamente, mas também utilizam isso como uma forma de angariar capital político. Esse projeto ainda precisa passar pela CCJ, e caso ele passe pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é a maior comissão da Câmara Federal, porque ele tramita em caráter conclusivo, ele pode seguir diretamente pro Senado, caso ele seja aprovado na CCJ. Como eu vejo, é isso que está em jogo aí. O Lula está jogando água no moinho desse projeto, porque isso é uma questão absolutamente fundamental. A gente precisa, Demori, eu venho conversando contigo no N1 ali, para te passar a palavra. E o que eu geralmente faço é estabelecer uma comparação, uma analogia com o que foi o surgimento do cigarro ali durante a primeira metade do século passado. Existia todo um nível de desregulamentação que permitia que as pessoas fumassem dentro de cabines pressurizadas, o coleguinha do lado com broncoespasmo, morrendo afogado dentro do avião, e as pessoas é meu direito de fumar, quero fumar, o problema é meu. Nas redes sociais, se você parar para pensar, a internet se populariza ali, fim dos 90, começo dos 2000, os smartphones surgem na década seguinte, e a gente ainda está aprendendo como colocar algum tipo de limite, como utilizar essa nova tecnologia de uma forma minimamente saudável, como eu vejo nesse ponto, essa fala... Obrigado, Ana Borba! Vamos lá, gente! Essa dimensão de tentar aprovar um PL que seja minimamente razoável. As pessoas não podem instrumentalizar um mandato legislativo parlamentar para ganhar dinheiro e seguidores nas suas próprias redes sociais, como o Lula falou. Eles fazem isso como método. Eles utilizam esse tipo de estratégia, a mentira, o ódio, o racismo, a homofobia, como método para angariar capital político e seguidores nas redes sociais. Agora, César, como você está vendo essa nova fase do Lula aí? Faz umas 2, 3 semanas, né, que ele deu uma mudada na chave, né? Não está mais aquela coisa tão protocolar, saiu um pouco da veste de líder de Estado para uma liderança política mesmo. Fazia tempo que a gente não viu o Lula tão dentro dos assuntos, assim. Raramente você imaginaria o Lula de 3 meses atrás falando do Nicolas, né? Seria uma coisa que seria um tema a não ser tratado, né? Se o cara vai lá fazer vídeo ou não, para além do fato dele, claro, ter feito uma defesa do Haddad ali, né? Você acha que virou uma chave aí já com olho de campanha, muito talvez por conta das dúvidas se Lula é de fato ou não candidato, né? Essa dúvida paira no ar em um bom tempo já, por uma série de questões. Você acha que isso é ele já mostrando que está pronto para a briga e para a eleição de 26? O que você está avaliando em relação a isso? Me parece que sim, me parece que existe um elemento de realidade que se impõe e o momento não é bom para o governo Lula, a gente sabe disso, não é uma questão de onde você se encontra no espectro político ideológico, se você vota no Lula, se você prefere um outro candidato, a questão é essa. Existe uma análise um pouco mais racional na seara da ciência social, que te diz, existem inúmeras pesquisas que te dizem que o Lula perdeu um certo nível de popularidade e está lutando para se manter como um candidato bastante competitivo para o ano que vem. Isso ele ainda é. As pesquisas mostram que ele ainda é um candidato extremamente competitivo e eu acho que a gente concorda, também queria te ouvir, mas que não existe nenhum outro candidato à esquerda no espectro político ideológico ou no campo progressista, para todos os efeitos, que tenha tanta força quanto o Lula. Não. Então, ele, como eu vejo, ele entende isso, ele sabe que o cenário hoje é bastante difícil. Por quê? Porque existe um conjunto de coisas que vai de Donald Trump nos Estados Unidos a esse tipo de coisa que a extrema-direita utiliza notícia falsa, mentira, reage, por exemplo, com a questão do Pix e tem apoio das Big Techs, a gente sabe que tem apoio das Big Techs, um vídeo que viraliza com 500 milhões de visualizações, Demori. 300 milhões de pessoas que falam português no mundo, cara. Então, que loucura é essa, sabe? Então, tudo bem. A gente sabe que, assim, existe
para não... Porque o cerne da análise aqui não é esse, mas existe todo um conjunto de situações que é desfavorável. Esse conjunto de situações é desfavorável para o campo progressista. O Lula entende isso, as pesquisas demonstram isso, e ele vem a campo, como eu vejo, pelo menos, ele assume aquela postura mais agressiva no sentido de fazer política. É o que se espera de uma figura como o Lula. O Lula surge no novo sindicalismo, Demori, como uma pessoa que trazia os anseios do chão de fábrica. Era um cara que mobilizava, de fato, os trabalhadores do chão de fábrica, falava para milhares, dezenas de milhares de pessoas ali no chão de fábrica, e era um cara habilidoso, forte no sentido de conciliar, no sentido de conseguir estabelecer um denominador comum. O Lula nunca foi um líder revolucionário, porque muitas vezes se exige isso dele. Obrigado, arquiteto. Ele nunca se propôs a fazer nenhum tipo de revolução, ou 142 de ser faltando, gente. Uma liderança que iria transformar o Brasil num país socialista, coisa que o valha. Agora, também é verdade que esses 2 primeiros anos de governo, talvez isso ficou a desejar. A gente espera que, de fato, ele seja mais combativo, que ele venha a campo, que ele faça falas que sejam capazes de mexer seja mais à esquerda, debate público, com vistas na eleição do ano que vem. Ele falou isso. Ele falou, eu venho para vencer a eleição. Eu vou me candidatar para vencer a eleição. A gente sabe que existe um cálculo político que vai ser feito mais ali para abril do ano que vem, e que se ele entende que, olha, a chance de ganhar é mínima, aí me parece que, de fato, ele vai preservar a biografia dele. Tem gente que discorda, essa é a minha avaliação. Se o Lula perceber que a coisa está muito apertada, me parece que ele vai preservar a biografia dele e vai falar, olha, eu já fiz o que eu podia, agora é com vocês, e ele se retira de cena. Agora, se ele perceber que a situação é um pouco parecida como está hoje, e existe uma chance boa dele se reeleger, eu acho que ele vem para a briga mais uma vez, com 80 anos, e por incrível que pareça, ele vem para mais uma briga, entendeu? E ele fez a fala ali no Mano Brown. Ele falou, quem é que tem na extrema-direita? A gente não vai permitir que a extrema-direita volte para o poder. Isso é o que é o mais importante. E quem é que tem na extrema-direita? Ele cita Tarcísio, se eu não me engano, nominalmente, ele cita Tarcísio, Ratinho, Caiado, não acho que ele cite nominalmente o Zema, mas a gente sabe que está nesse bojo, Michele Bolsonaro, talvez ali por uma questão de vice-presidência. Agora, são pessoas que, como eu vejo, Demore, não tem muita chance contra o Lula. O Tarcísio é seguramente o candidato mais competitivo e mais perigoso à extrema-direita, mas me parece que se o Lula vem agora para o ataque, adota essa postura mais incisiva a qual você se refere, que é o que a gente espera que ele faça, a seara macroeconômica se estabiliza e ele consegue, de fato, aprovar um conjunto de coisas que eles vêm tentando aprovar, sobretudo através da Fazenda, até março, abril do ano que vem, ele segue sendo favorito para a reeleição, como eu vejo. Ele entende esse cálculo. O Lula é uma figura profundamente política, é um cara extremamente habilidoso e como eu vejo, tá se articulando para vir com tudo para tentar a reeleição, Demore. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.